Lucas 10:31. Uma coisa é necessária, Jesus. Pois é essa, Lu. Nós estamos vivendo no mundo e as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Mesmo porque, com essas religiões que apresentam apenas um versículo bíblico, eles apenas apresentam um versículo bíblico e não explica nada. O texto, ele não explica, porque a doutrina foi feita para os crentes. Amém? Se você falar a doutrina com uma pessoa incrédula, ela não vai entender nada. Mas você entende, não entende? Porque o Espírito Santo já te libertou, já te salvou anterior e você agora segue a ele. Então você segue a doutrina. Amém, igreja? Então, essa é a nossa carreira que o apóstolo Paulo fala. Ele bateu com combate, encerrou a carreira e guardou a fé. É o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Porque nós somos a nova criatura em Cristo Jesus. Ah, mas eu tenho a nova criatura, mas eu tenho que ir lá na sexta-feira e tirar o bicho. Pastor, você tem bicho, não tem Espírito Santo. Amém? Amém? Você tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo habita naqueles que já aceitaram Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que lá em Apocalipse que Deus vai abrir um livro e o seu nome vai estar lá. Joaquim perseverou até o fim. Amém? Persevera até o fim. Perseverar não é esse negócio que faz por aí. Um dia vai na igreja, um dia vai lá no céu, um dia vai no céu. Perseverar é você sempre se alimentar da palavra. E para você se alimentar da palavra, você tem que estar na igreja. Amém? Ah, mas eu fico em casa, escuto a oração. Tudo bem, isso aí é uma ajuda que a gente dá para as pessoas que às vezes não podem vir naquele dia. Mas o certo é você estar na igreja e congregando. Amém? Para isso, Deus deixou a igreja para os crentes. E tem pessoas que não dão valor a isso. Eu dou muito valor à igreja do Senhor. Amém? Eu aprendi isso muito cedo, a dar valor às coisas de Deus. Eu dei valor o que Jesus deixou para você. Como diz o apóstolo Paulo, tem muitos que abandonam a sua congregação, né? Não faça isso. Fica na doutrina do Senhor. Mesmo porque a graça e a verdade não tem em qualquer lugar. Verdade ou não? Você escuta o evangelho o dia inteiro. Evangelho de João, todo não sei o que. Agora, vê se alguém prega a doutrina ou piscina. E quando prega, é misturado. Quando prega, eu não estava acertando a FM, e tinha um pastor lá, não sei da onde, pregando a graça. Que a graça. No final, ele disse, domingo tem Santa Ceia. Mistura graça e lei. Nós não precisamos, a nossa palavra todo dia, a nossa ceia. Você não come feijão e arroz todo dia. Fica 3 dias sem comer, tu cai na rua. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que ficar na doutrina. Jesus deixou Paulo, constituiu Paulo para pregar a doutrina da graça dele. Depois que Paulo partiu, ficou Timóteo. Depois de Timóteo, veio outro tentador para essa bagunça. Amém? Porque se você estiver em Cristo, você não come na mão de ninguém. Você é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Você sente quando uma coisa não cai bem, né? Quando você vê uma coisa que não cai bem com a sua fé, você não está assim. Porque o Espírito Santo está dizendo, aquilo ali não serve. Amém? Então,
Uma coisa necessária, Jesus falou. É Lucas 10, 38. Acharam? É Lucas? Não, é 38. Oi? Marta e Maria, isso mesmo. Marta e Maria. Por que essas coisas? Que representam? Uma preocupada e a outra em servir ao Senhor, em obedecer a Deus. Então, o que acontece? Jesus disse para Marta que era necessário que ela ouvisse a palavra. Eram duas irmãs da elas eram amigas de Jesus. Três irmãos que eram amigos de Jesus. Eram Marta, Maria e Lázaro. Todas as vezes que Jesus ia na aldeia, ele entrava na casa delas. Por quê? Porque Jesus amava elas. Ele amava todos, mas ele tinha uma comunhão com eles, os três. É igual você. Tem pessoas que você tem mais comunhão que o outro, não é que você não gosta da pessoa, é que você se sente melhor com aquele. Parece que ele entende melhor você, não é mesmo? Isso é comum, está na Bíblia. Davi, ele tinha muitos inimigos, mas tinha um só que era amigo dele, quem era? Jonathan, filho de Saul. O inimigo de Davi era o pai, e o amigo de Davi era o filho. Amém? Eles tinham uma comunhão, e quando eles morreram, quando Saul morreu, Jonathan morreu, Davi mandou abençoar toda a família dele. Até o aleijado ele mandou buscar. Foi naquela época os aleijados ficavam num lugar igual leproso. Os leprosos ficavam isolados. E as pessoas que eram mancos, aleijados, ficavam também isolados. Ninguém queria. E ele ficou lá, o filho de Jonathan. E ele dizia, eu sou filho de Jonathan, filho de rei Saul. Ele tirou e foi para sujo. Aí onde tu está? Está aqui, ó. Não anda nem para lá nem para cá, para aleijado. E ele era humilhado. Mas um dia um homem chegou para Davi e disse, Senhor, tem um filho de Jonathan que está assim. Não, vou buscar ele. Aí ele chamava Mefibosete, olha que nome bonito. Mefibosete. Põe seu filho esse nome aí. Ele chegou e falou assim, o rei vai mandar buscar o filho de Saul. O neto de Saul, o filho de Jonathan. Só tem um aleijado, ninguém quer ele. Ele estava numa cidade toda suja. Ele estava tudo sujo lá e ele falava que era neto do rei Saul. Todo mundo debochava dele. Mentiroso! Todo pé sujo, lá no cara. Imagina, neto de Saul. É ruim. Sabe o que aconteceu? Um dia chegou aquele monte de carruagem, tudo batendo. Parou na frente. Aí todo mundo vai. O rei está aí? Não, mas o oficial do rei está. Quem é Mefibosete? Aí todo mundo. Sou eu. O rei mandou buscar para você morar com ele no palácio. Todo mundo, ó. A Bíblia diz que os humilhados, exaltados, eles humilharam ele, agora que está exaltado é. Assim também a palavra. Jesus disse, é necessário que você guarde a palavra. Vamos lá ver o que aconteceu. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, e tinha ela uma irmã chamada Maria. Esta ficava-se a sentar-se aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário.
uma só coisa, Maria, pois, escolheu a tua parte, e esta não será tirada. Amém? É necessário que você pare para ouvir a palavra. Mas ouvir a palavra, nessas bobeiras que anda por aí, soltando na internet, não. Você tem um tempo para você pegar a palavra de Deus e ler. Ler a doutrina, ler Efésios, ler Gálatas, e você vai crescendo espiritualmente. Amém? Então, Marta, ela estava preocupada sim, porque a casa estava cheia, Jesus estava ali lindo, maravilhoso, sentado, e o povo tudo era na janela, era tudo pendurado. Quando ele chegava, era aquela multidão. Mas Maria falou que era ali, sentar aqui do lado dele, e ficou adorando ele. Então, só, vem me ajudar aí. Não. Vocês viram, eu quero ouvir o mestre. Ah, é? Você vai ver, vou falar com o mestre, ele vai entender. Jesus olha ali, irmão, presta atenção. Marca. Até a cativa. Ela escolheu a melhor parte. E não será tirada. Você está aqui, você escolheu a melhor parte. Você, mesmo com o sacrifício que você saiu da sua casa, cedo, mas você escolheu a melhor parte. E Deus se agrada disso. Não adianta você se sacrificar, fazer, porque a graça é assim, é de Deus para o homem. A lei é do homem para Deus. Jesus amava a simplicidade. Ele entrou no barco de Pedro. E Pedro falou: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pedro estava na lei. Ele queria apresentar Jesus como santidade. Jesus sabia que todo mundo tem pecado. Ele sabia o pecado de Pedro. Mas mesmo assim ele entrou. O que ele tinha que pensar? Peraí. Ele sabe o meu passado, ele sabe tudo que eu faço. E ele vem me levar. Esse homem é maravilhoso. Isso é graça. Amém? Jesus olha para você com graça. Deus olha para você com graça. Então, Jesus disse para ela, Marta, sincera. Ela escolheu a melhor parte, ninguém tira dela. Amém? Você tem que ser essa Maria. Você tem que ser esse João, assim, ó. João me encostado no peito de Jesus. Ele não questionava Jesus, ele só amava. Só amava. Tudo que Jesus falava, ele amava. E é um dos tempos que mais Jesus amou foi João. Amém? Então, a doutrina é isso, é você ter essa coisa de buscar a Deus. Hoje, o mundo é muito corrido. Se você não parar, você não consegue ler a Bíblia. Tem pessoas que ficam o tempo todo na internet, não tem nada contra isso. Mas se você não tirar um tempo para você meditar, você fica fraco. Então você tem que vir na igreja. Aqui nós estamos reunidos no mesmo propósito. Ouvir a palavra de Deus. Então, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a tua casa. Os seus filhos vão ser abençoados. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Sim. Fala com a pessoa, você é uma abençoada. Você é uma abençoada. A palavra de Deus nos santifica, gente. Jesus enviava a palavra e eles curavam. A Bíblia diz que Jesus enviava a sua palavra e os curava. Só na palavra, hein? Jesus enviava. Ele chegou para o centurião e disse: vai, o teu servo vive. E o centurião chegou e falou: que hora o meu servo se levantou do leito? Ele falou: 7 horas. Foi justamente na hora que Jesus falou: vai, que o teu servo vive. Viu como a palavra tem força? Você também tem força. Se você determinar uma coisa, Deus vai te
vai honrar tua fé. Deus vai honrar tua fé. Por quê? Porque você está na graça. Quando a gente está na graça do Senhor, a gente tem essa fé. Porque nós estamos obedecendo a Ele. Por amor, não é por obrigação, é por amor. E Deus tem mais a que a pessoa mesmo, porque é assim que Ele promete. Amém? Hoje, falando sobre isso, como é importante, eu quero que você escute o que é a oração. Existem 3 tipos de oração. Por que você vai pregar sobre isso hoje, Lu? Porque muitas pessoas têm ligado aflitas e nós temos orado e Deus tem respondido. Então eu disse, Senhor, qual a palavra que eu vou dar amanhã na tua igreja? Aí Deus usou uma irmã, ela me ligou e ela contou a vez que Deus deu a ela. Aí o Senhor confirmou que eu tinha que pegar para vocês hoje. Amém? Então tá aí. É a oração. Existem 3 orações. Tem a primeira oração. Olha na nossa fé. Pelos outros. Jesus disse orar uns pelos. Porque Jesus era homem de oração. Ele estava no seu corpo de carne. Ele precisava orar. Ele atendia um pouco, mas ele se afastava e ia para um lugar para ele orar. Sozinho ou então com os 3 discípulos que ele gostava. Era Pedro, Tiago e João. Estava sempre Pedro. Então, abra sua Bíblia aí em João 17, 20. Vamos falar sobre a oração. Primeiro falamos que é importante o quê? A palavra. Guarda bem a palavra. João 17, 20. Evangelho. 17, 20. Jesus faz 2 orações. Primeira oração, ele faz para os discípulos. Ele ora para Deus que está chegando a hora dele ir para a cruz. E ele fala para os seus discípulos. Ele faz essa oração linda, maravilhosa. Ele diz assim, olha. 17, vamos começar com esse 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na tua palavra. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. É aqui que nós entramos. Jesus fez a primeira oração para os discípulos e ele disse, eu oro também por aqueles que um dia vão crer em mim. É o que nós temos aqui. Você vê a oração de Jesus que fez há 3.000 anos atrás, mas ele fez até hoje. Amém? Nós não aceitamos ele. Então, por oração dele. Você está aqui para alguém orar por você também. Vocês vão ter passado por alguém. Então é importante você orar. Talvez você diga, Senhor, eu oro tanto pela minha família, eu não sei se eles vão se converter. Quem sabe é Deus. Vai orando. Senhor, mesmo que eu não esteja aqui nesse mundo, que o Senhor já me levou, mas converte meu filho, converte a minha filha, que Deus vai salvar você e a sua casa. Aleluia! Então, essa é a primeira oração. Qual é a segunda? Pela família. Você tem que orar pela sua família. Hoje nós estamos aqui aprendendo para colocar em prática. Nós estamos na aula. A aula do Espírito Santo para você hoje, para mim também. Porque quando eu prego para mim também. Eu oro por vocês. Então, eu tenho que orar por vocês, por quê? Porque eu faço com amor. Eu não sou obrigada a orar por vocês, mas eu faço porque eu amo vocês. E eu quero ver o melhor. E você orando pela pastora, pelo pastor da igreja, você é beneficiado. Amém? Tem pessoas que desprezam.
Tem pastores que desprezam a oração da igreja, como já fizeram aqui, né? Estendemos a mão, consagramos, abençoamos, rejeitou, foi embora. Rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a sua oração. Pastor verdadeiro não faz isso. Ele recebe, ele é humilde. Amém? Jesus orava pelos seus discípulos. Eu oro por vocês todos os dias. Por quê? Porque eu quero ver você crescer na graça. Você crescendo, eu cresço junto. Eu já falei para vocês, quando vocês recebem a bênção, pode ligar para mim e me avisar. Eu amo. Eu fico pulando de alegria. Verdade. A irmã me ligou ali, ó. Estava cansada. Ela disse, pastora, eu estou ligando, pastora. Aí, de novo, quando nós estávamos, eu recebi a bênção. Há muito tempo que ela esperava. Tudo tem sua hora, meu irmão. Não se preocupe, entrega a graça a isso. Você tem que se entregar a Cristo. Você não tem que fazer nada, crê somente. Não, mas a única coisa que você tem que fazer é vir na igreja e ouvir a palavra. Porque em casa você ora sozinho, você lê sozinho, mas aqui você pode tirar uma dúvida com o irmão, não é? Com a pastora, com o pastor. Agora, é importante você orar pela sua família. Você pode ter, quando você começa a orar para uma pessoa, ela muda com você. Já viu? A pessoa está bem com você, você começa a orar, meu Deus. Eu vou orar para fulano. Aí você começa a orar, Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Até no trabalho acontece isso. Do nada, a pessoa não fala mais com você. É nada. Já aconteceu comigo. Eu começava a orar, a pessoa virava o rosto para mim. Mas na época eu da lei, dizia que era o diabo. Coitada da mulher, meu Deus do céu. Aí eu falei, o diabo está nela. Perdão, Senhor. Deus, quando isso acontece, eu falo, Senhor, eu amo ela. Ela diz para mim agora, mas daqui a pouco ela está me abraçando. É verdade. Isso acontece. Isso é amor, isso é graça. Isso é graça. É amor, é graça. Eu fico no seu trabalho, olha pelas pessoas. Mesmo que ela vire a cara para você. Mesmo que vire a cara. É só por um períodozinho. Tem pessoas que dizem, eu comecei com um rapaz que disse, eu abandonei a fé. Eu falei, por quê? Porque quando eu comecei a ir na igreja, a aprender as coisas de Deus, a minha esposa se virou contra mim e ele não tem mais ânimo de ir na igreja. Eu falei, aí é que o senhor tem que ir. Aí é que o senhor tem que ir na igreja. Para ouvir a palavra e desenvolver sua fé. Ele disse, você acha? Não, não acho, eu tenho certeza. Ele falou, poxa, você vai falar assim, né? É assim mesmo, é a graça. Então assim, sabe? Falei, meu irmão, olha só, eu te amo, Jesus te ama. Eu vou dizer uma coisa para você, se você buscar parar com esse negócio que está aqui ao lado depois que você vê, Jesus vai mudar tudo lá. Também, irmão, eu vou na igreja da sua. As portas estão abertas, a hora que você quiser ir, a quarta de domingo. Amém? Ele disse que vem aqui, vamos ver. Estou orando para Deus trazer ele. Ele está precisando muito, porque lá no sistema, ele falou que ele estava no diabo. O diabo estava nele, não nas coisas. Aí ele ficava mais enxugrado ainda. E não dava certo o negócio. Entendeu? Então, se você olha pelo seu filho, olha pela sua casa, olha pelo seu marido, olha pela sua esposa, pode ter certeza que Deus vai convertê-los. Aleluia! Ele é fiel. Então, a terceira oração, tragédia. A Bíblia diz que a gente ora pelas pessoas que sofreram essa tragédia aí. Mesmo que elas não conheçam a palavra de Deus, nós temos que orar por eles. Amém?
Mas as pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Mas você, como cristão, você tem que orar por Deus. A Deus tem misericórdia de Deus. Então, não, tem feito. Ninguém quer Deus. Mas você tem a graça de Jesus. Já pensou se Jesus pensasse assim? Igual os fariseus? Você não estaria aqui, eu não estaria aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ele, o seu filho. Jesus deixou a glória dele para ficar na glória do homem aqui, ó, da terra, da carne. Mas ele venceu tudo por amor a você. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por você, por mim. Morreu na cruz. Quando Jesus estava na cruz, nos filmes, você escuta, vê os filmes aí, mostra Jesus assim, ó. Gemendo, já viu nos filmes? Jesus Cristo na cruz, gemendo e com a cabeça assim, ó, quando ele morre. De lado. Errado. A palavra de Deus diz que Jesus ergueu a cabeça. E ele disse: Pai, está consumado. Em ti entrego o meu espírito. Ele imprimou como erguido. Estava erguido, ele imprimou. Amém? Então, por que Jesus fez isso? Porque ele estava dizendo para você: você agora tem autoridade no continua. Eu venci a morte. Eu venci a morte e você é vencedor. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Por isso que na graça a gente não tem esse bobeira de ficar. Você tem enfermidade? Você tem o direito de dizer: Senhor, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Eu estou indo no médico, eu vou fazer isso, mas eu creio que eu estou curada. Aí você está confessando a sua fé verdadeira e certa. Ai, não, Senhor, mas será? Deus quer que você seja um cristão diferente. Cristão da Igreja Universal Cristo em Ação, você tem que ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele revelou para vocês aqui da igreja, para mim também. Para mim também. Foi a primeira revelação que Deus me deu quando eu assumi a igreja da Bispa Lúcia. Ele me deu a minha primeira experiência com Cristo, foi aqui, ó, depois da lei. Lá na lei ele falava comigo também. Mas depois que eu entrei na igreja, tivesse Cristo, conheci a doutrina e tomei posse, ele revelou para mim: faça para a minha igreja. Para você e para a minha igreja. Amém? Você receber esse presente. Não esqueça disso. Tá? Não esqueça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Guarda bem no teu coração essa palavra. Porque Deus deu para você aqui na igreja. Verdade. E se você ainda não recebeu, vai receber. É porque Deus está preparando o melhor para você. Deus está preparando o melhor. Às vezes a gente quer agora. E Deus está preparando o melhor. Só você saber esperar em Cristo que você vai ter a sua vitória. Não queira ficar rico, não. Você vai ficar rico, isso aí é bobagem. Seja rico da graça de Deus. Eu fui filho empresário lá no sistema, e ele falou assim: ó, eu quero mais e mais e mais e mais. Ele só fazia mais e mais e mais. A esposa dele falou assim: ó, para um pouco, você já está rico demais, não precisa mais disso. Quando sair um pouco, vamos viajar, nós já vimos nossos filhos. Que nada, quero mais. Eu sou dizimista. Deus tem mais do que me abençoar. Aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha 4 empresas multinacionais. Ele perdeu tudo. De um dia para a noite, ele perdeu toda a empresa dele. Aí veio o quê?
Veio aquele sistema do Collor, lembra do Collor? Quando ele conquistou a poupança? Conquistou todo mundo, não foi? A Zé Cardoso. Tinha caminhão da Zé. Jesus, a Zé voou com o nosso dinheiro por aí. Então, quando veio, quando conquistou tudo, aí ele estava desesperado, ele não sabia ainda, aquilo ali foi de noite, né? O negócio foi tão feio que foi de noite que a gente não vê nada. Então, ele começou a ficar desesperado, perder tudo. Geralmente a pessoa que é rica, quando ela perde tudo, ela fica desesperada, queria tirar a vida dele. E a esposa dele, aí, quem que ela encontra lá? A Lu. Eu sempre gostei de exaltar as pessoas. Dentro da lei. Eu falei, ó, a senhora vai orar com ele. A senhora não vai abandonar ele. Eu estou com vontade. Não, faz isso. Ela é casada com ele, é sua esposa, tem que se unir ao seu marido. Ah, mas ele não quer saber nada, fica com ele. Se ele for embora, o problema é dele. A senhora fica na sua posição de esposa. E ela ficou. Toda semana eu encontrava com ela e a gente conversava. Sabe o que aconteceu? Ele chorou um dia e uma noite, porque ele não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Primeiro, o dinheiro que ele tinha que pagar para salvar a empresa dele, todo mundo buscava. Aí o homem entrou em desespero, queria tirar a vida. Sabe o que a esposa dele falou? Ele está chorando dentro do banheiro. Ele quer tirar a vida, ele se trancou dentro do banheiro e quer tirar a vida. Falei, vamos lá. Aí oramos. Aí ela disse, ele chorou tanto, que ele dormiu dentro do banheiro. Dormiu em cima da privada. De tanto que ele chorou. Eu não sabia mais o que fazer. Porque ele tinha que pagar o homem no dia seguinte. E se ele não pagasse no dia seguinte, ele acabaria com o resto que ele tinha. Ele ia ter que trabalhar mesmo. Aí ele chorou, pedindo a Deus. Deus é misericordioso, né? Quando ele acordou de manhã com a cara inchada, chegou para ela e falou, mulher, perdemos tudo, vamos sair daqui. Até a casa que a gente mora não tem que sair. Aí ela disse, tá bom. Ela começou a arrumar as coisas. Quando ela ligou a televisão, estava dizendo assim, quem tem dinheiro preso e que vai pagar ao sofredor, não vai pagar nada. E nem vai perder nada. Se você não pagar hoje, não vai perder nada, porque é o governo que está dizendo. Amém? Entendeu? Ele ouviu a notícia. E o governo, o presidente falou, quem estava devendo, tinha que pagar naquele dia, estava suspenso o pagamento. Tinha que pagar. Tem que esperar até liberar a poupança. Ele salvou toda a empresa. Aleluia! Amém? Não vamos ensinar para ele. Ah, mas muita gente foi prejudicada. Não sei. Eu sei que foi abençoado, não. Você tem que pagar um negócio. Ou você paga, você perde. Aí chega uma notícia que é do governo, que você não vai ficar devendo, vai ter que esperar todo mundo. Tanto o credor como o fornecedor, então você fica abençoado, né? Aleluia. Tem o tempo que ele juntar e pagar mais. Amém? É assim que Deus faz. Quando você vê a casa fechada, aí Deus entra com a solução. Nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Amém? Você é a graça do Senhor Jesus. Então nós temos que orar para as pessoas não para a gente. E a outra luta? Orar pela igreja. Orar pela igreja. Quando você ora para a pastora e a pastora ora para você, todas as duas são beneficiadas. Tanto eu quanto você. Tá bom? Tanto eu quanto você vai ser abençoada também. Porque eu estou orando com você. Às vezes você não está com a fé suficiente para receber aquele milagre. Mas a vida está orando, Deus abençoa. Porque ele diz que a oração do justo tem força.
Não é que seja melhor que eu, mas a minha posição como pastor, Deus ama. Amém? Então a gente tem que ter o quê? Fé e confiança. Agora, seja você mesmo, não queira fazer nada para Jesus. Não, eu vou fazer porque Jesus, eu vou fazer um jejum, vou fazer isso. Não tem nada disso, gente. Deus só quer sua fé. Aprenda isso. A doutrina do Senhor Jesus é para os cristãos seguir só na fé. Gálatas fala isso no primeiro Gálatas. Quando Paulo chega em Gálatas, que muitos estavam firmes na fé, mas devido às conversas, começou a querer voltar para a igreja. Aí Paulo admira vocês. Começa na graça e termina o quê? A carne, na lei. Então, por quê? Porque aquelas pessoas tinham que estar ali firme na doutrina, não tem que dar ouvido a ninguém, só a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, aprenda uma coisa, a decidir as coisas de Deus. Você é cristão da Igreja Universo Cristo da Ação. Não fica dando muito ouvido a esse tipo de coisa, porque abala sua fé. Por que eu falo, eu insisto para a pessoa vir na igreja? Por quê? Porque é governante, a gente tem que estar junto. O mundo já, o homem é amante de si mesmo. Ninguém, até irmão quer roubar outro irmão, quer acredita? Tem irmão que quer roubar outro irmão. Isso já acontecia desde a época do homem. Meus irmãos de José? Então nós temos que ficar. José nunca se desviou da fé em Cristo, do Senhor Deus. E Deus fez ele um homem abençoado. E ele abençoa tudo, porque quando você dá graça, você não quer só para você divide. Amém? Na lei, você tem que fazer sacrifício. Faz jejum. Faz isso. Faz aquilo. Na graça, Senhor, creia na tua força. Você crê que o Senhor não vem na cruz comigo. Quando Jesus ressuscitou, a gente ressuscitou junto com Ele. Amém? Junto com Ele. Nós não precisamos mais estar fazendo nada, não. Não, vocês estão errados. A palavra de Deus vai chutar a palavra de Deus. A Bíblia fala isso. Não dê ouvido. Fica firme. Não abandone a sua congregação. Combata o bom combate. Guarda a carreira e guarda a fé. Amém? Essa é a doutrina do Senhor. E está aí as festas, está aí tudo, mas se você ficar firme na palavra, onde você passar, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, realmente, esse pessoal é realmente de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia. De novo. Tessalonicenses 3:12. É Cristo. Tessalonicenses. Depois de Deus, depois de Tiago. Não, é antes de Tiago. Antes de Hebreu. É Colossenses, tem Tessalonicenses. Primeiro vem Colossenses, ele vem depois. Tessalonicenses 3:12. Primeira Tessalonicenses 3, versículo 12. Viu como é importante você estudar a palavra? É lógico, eu não sei tudo, eu aprendo junto com vocês. Porque quando Deus me dá a mensagem, Ele está me dando também. E eu quero zelar por essa graça. Você também? Eu quero zelar com o que Ele me dá. Eu quero passar para vocês. Aleluia. Primeira Tessalonicenses 3, versículo 12. Oração de Paulo pelos Tessalonicenses. É uma igreja, né?
Vamos começar no outro. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirigiu-se ao caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer em aumentar, né? E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com outros, para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Quer dizer, isento quer dizer sem culpa, na presença do nosso Deus, e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: continue em oração. Você continue em oração pela igreja do Universo Cristo. Continue em oração pela sua pastora. Continue em oração que nós continuamos orando por você. E nós vamos juntos. Nós vamos juntos. E quando Jesus voltar, nós estamos na redenção com Ele. Quando Jesus estiver, nós vamos estar juntos. No seu corpo purificado. Amém? Nós estamos esperando a redenção de Cristo. Nós não estamos esperando riqueza, nada. A gente tem para a nossa sobrevivência. Mas nós estamos preocupados em guardar o nosso coração. E tem uma coisa que você tem que guardar, é o quê? Firma na palavra. Quando você firma na palavra, você tem paz. Tá? Firma na palavra, você tem paz. Eu aprendi uma coisa muito boa na graça. Foi isso. Eu era uma pessoa inquieta. Tudo era o diabo. Até o prato balançava ali no vento de odiar. Um dia eu botei um vestido assim na porta. Aí acordei de noite assustado com o vestido. Aí, meu Deus, diabo! E o vestido lá dançou. Aí eu dei que batia no vestido. Quando eu acendi a luz, pai! Meu pai acendeu a luz. É isso, menina, o vestido que está ali na porta. Fiquei com raiva, me dentro, me acordei. Não, a gente tem essas coisas. Mas com Cristo, não. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu sou a vitória. Eu sou Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! E nós vamos fazer a última oração da nossa cultura. Amém? Sabe uma coisa? Você vai trabalhar amanhã, vai viajar? Se você puder vir quarta-feira, a gente vai fazer uma oração especial. Agora, se você não pode, na sua casa, quando você for viajar, você lê o Salmo 121. Anota isso. É Salmo 121. Se você vai viajar, leia o Salmo 121. Deus guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Fala assim: eu sou a justiça em Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Deus. Deus abençoe vocês, tá? Você que está ligado no nosso canal, que está aqui. Tá? Deus abençoe. Estou ligadinho no YouTube, no Instagram. Escreve lá no nosso canal, você vai ver nossa atenção. Fica na paz. Amém, igreja?